Eu tenho refletido e pensado algumas coisas, e durante a semana nós estivemos pregando nesse texto. Mateus e eu estivemos na Academia de Líderes da Convenção Batista de Minas Gerais, e eu fiquei sensibilizado com algumas coisas que passam no coração da gente, que passam no coração das nossas famílias, coisas que eu e você, nós enfrentamos. Obrigado, meu irmão. E certamente a gente traz alguns pensamentos e algumas coisas no nosso coração que não são verdades. E a Bíblia, ela não só nos conta a história de Deus, mas essa história de Deus, ela é contada através do povo de Deus. Pessoas que tiveram experiências com Ele, pessoas que experimentaram o cuidado dele, experimentaram o amor dele, perceberam o sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. Quando nós olhamos a história bíblica, e talvez eu veja que a beleza das Escrituras Sagradas, é que a Bíblia, ela não esconde os erros dos nossos heróis. Ela não esconde nem os acertos e nem os erros. Porque geralmente nós decidimos que alguém é o nosso herói pelas suas forças. Porque a gente de alguma forma olha e nos inspira, e a gente às vezes até pensa que aquelas pessoas não erram. Mas quando a gente olha as Escrituras Sagradas, a gente vai ver que a Bíblia não é um livro de famílias perfeitas. A Bíblia não é um livro que esconde os erros das pessoas, mas a Bíblia mostra que, apesar de ser quem nós somos, Deus usa nossas histórias, porque tudo não tem a ver com a gente, mas tem a ver com Ele. A beleza de Deus não está no que a nossa família pode promover, mas a beleza de Deus está naquilo que Ele promove nas nossas famílias, mesmo sendo quem nós somos. E esse texto aqui, eu quero que traga alguns ensinamentos ao nosso coração nessa noite. E o texto sagrado, então, nos diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 4. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo dos profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar os meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me, o que você tem em casa? Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestado muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre na sua casa com seus filhos e feche a porta. Derrame as vasilhas, o azeite que você tem, e separe-os quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos. Seus filhos traziam vasilhas e elas enchiam. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga-me mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite, paga suas dívidas, e você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Que Deus, Ele aplique em nosso coração nessa noite a palavra dEle lida. Esse texto aqui eu já preguei aqui na igreja, mas hoje eu queria que a gente pudesse caminhar de uma forma diferente nesse texto aqui. Porque hoje a gente tem pensado, refletido muito sobre o que nós podemos deixar. Talvez o grande desafio para mim como pai é querer prover para os meus filhos bons estudos, é querer prover para a minha família uma boa condição de viver. Eu não estou falando assim nada exorbitante, mas todos nós aqui temos o desejo de viver tranquilos. Quem aqui nunca sonhou em adquirir uma casa, para falar assim, a minha família está num lugar seguro, a gente está morando na nossa casa? Quem aqui nunca pensou num dia de chuva, dizer o seguinte, olha, eu queria ter um carrinho, por mais simples que fosse, para eu poder carregar a minha família? Mas aí a gente compra aquele carrinho mais simples, a gente fala assim, agora Deus podia nos abençoar, e a gente podia ter um carro melhor. Depois que a gente compra a casa, é natural no desejo da gente falar assim, olha, agora eu queria uma casa maior, eu queria uns móveis mais chiques, eu queria algumas coisas mais legais. E é natural isso no coração da gente. Como é natural no coração de um pai, como é natural no coração de uma mãe, pensar o seguinte, olha, o que eu vou construir para a próxima geração, o que eu vou deixar de legado para a próxima geração. Só que eu acho interessante, porque as Escrituras Sagradas e esse texto aqui nos aponta algo que, de alguma forma, nós estamos perdendo no nosso coração. Porque esse texto aqui mostra para nós que melhor do que deixar uma herança, é melhor a gente deixar um legado. Melhor do que nós deixarmos coisas para a nossa família, a melhor coisa que nós podemos deixar no coração dos nossos filhos, ou ser conhecido na nossa história,
é um legado de fé, de pessoas, homens e mulheres, que confiaram no Senhor. Quando eu pego esse texto aqui, eu sempre fiquei muito preocupado como pastor, porque eu pensava assim, Deon, um dia eu vou morrer, e quando eu morrer, como é que a minha mulher e os meus filhos vão ficar? Como é que a Mariana vai ficar com os meninos se eu morrer ainda jovem, e ela com os meninos pequenos? Eu lembro que agora na época da pandemia, nós perdemos alguns pastores, e eu estava na diretoria da ordem, de vez em quando chegava uma ligação dizendo o seguinte, olha, um pastor morreu, e eu fui a um sepultamento de 2 pastores, e eu lembro que estava eu e mais um amigo seminarista, e eu cheguei no primeiro sepultamento que a gente foi, e aquela viúva estava chorando assim, mas chorando muito, muito, muito mesmo, aquele choro do desespero, aquele choro assim, o que vai ser agora sem a vida dele, e eu lembro que esse rapaz estava comigo, ele falou assim, nossa, essa mulher ama muito esse cara, né? Eu falei, eu acho que ama. Mas depois a gente foi para um outro sepultamento. E aí no outro sepultamento, a viúva, irmão, já não estava chorando mais assim tão intensamente. Já estava assim mais tranquila, mais comedida. E aí foi todo aquele sepultamento, ela estava assim bem serena, bem tranquila. E aí o menino estava comigo e falou assim, eu acho que aquela mulher lá amava mais esse aí, amava mais o marido dela do que essa aí ama o marido dela. Aí eu falei assim, eu vou falar a verdade para você. Eu acho que aquela lá, ela estava chorando pelo desespero, porque tinha deixado 4 filhos, e eu lembro que nem a anuidade da ordem dele estava paga, e o pessoal teve que fazer a vaquinha para pagar o sepultamento, e eu já tinha visto alguém da igreja dizer o seguinte, olha, ele mora na casa pastoral, o que a gente vai fazer agora com a família que está lá? Eu acho que no coração daquela mulher, era o seguinte, esse cara morreu, esse pastor morreu, me deixou aqui agora com 4 filhos, e eu não sei para onde ir, e eu não sei o que fazer. No meu coração, naquele momento, era o choro do desespero, que se ela pudesse, ela ressuscitava o indivíduo, e falava assim, o que você fez com a gente, com a sua família? A outra não, a outro pastor era concursado, estava mais tranquilo, só tinha 2 filhos, eu sei que eles tinham casa, estava num momento mais tranquilo. Eu acho que pensou assim, vai morrer, vou sentir saudade, mas não vai ficar todo aquele desespero. Amanhã não vai ninguém bater na minha porta e dizer o seguinte, olha, a gente precisa da casa pastoral. Olha, você vai fazer o que com esse monte de criança? Olha, o que vai acontecer agora com a sua vida? Eu olhei e foi o choro do desespero do lado de uma e da tranquilidade no coração da outra. E eu lembro que naquele dia, algumas coisas ficaram no meu coração. Eu falei assim, olha, eu preciso começar a trabalhar agora, porque se eu morrer, no mínimo, a gente tem que deixar um seguro. No mínimo, a gente tem que deixar alguma coisinha aí para a Mariana poder continuar tomando conta com os meninos. Não pode ser muito dinheiro, né? Porque senão ela casa de novo, como mais bonito, né? E aí os meninos ainda chamam de pai, né? Mas tem que ser assim, de um jeito assim que ela não vai se desesperar, né? Para ficar tranquilo. Só que eu olho esse texto aqui, e esse texto me aponta outras direções. Porque em alguns momentos aqui eu olhei para esse personagem bíblico e eu reprovei esse personagem, dizendo o seguinte, olha, ele tomou muito conta das coisas do Senhor, mas ele não tomou conta das coisas de Deus. Da sua família, ele tomou conta das coisas que era do Senhor, estava muito preocupado com as coisas que era do Senhor, e ele não se preocupou com a sua família, agora está aí, morreu, e a mulher está lá agora, tem os seus 2 filhos para ser levados como escravo, não tem nada em casa, uma luta, uma dificuldade, que homem negligente, cuidou das coisas do Senhor, mas não cuidou da sua principal igreja, que é a sua família, que deveria estar no primeiro banco. Só que isso aqui me chama a atenção, esse texto, porque esse texto aqui, ele nos mostra a olhar a vida na perspectiva de Deus e não dos homens. Esse texto, ele não está aqui por acaso. Esse texto está aqui porque Deus sabia que nós iríamos precisar de histórias como essa, não simplesmente para fortalecer a nossa fé, mas para saber o que é importante na nossa caminhada cristã. O que esse homem aqui deixa não é uma herança, mas o que esse homem deixa é um legado de fé, um legado de confiança no Senhor, um legado de que quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas coisas. Eu fico pensando em algumas preocupações que nós temos carregado no nosso coração. Eu fico pensando em alguns medos que nós temos deixado entrar no nosso coração, e isso tem gerado em nosso coração ansiedade. Alguém já falou que depressão é excesso do futuro, é excesso do passado. A ansiedade é o excesso do futuro. A gente está preocupado, o que vai ser amanhã, o que nós vamos comer amanhã, o que nós vamos vestir amanhã, como será o nosso emprego amanhã, o que há de ser dos nossos filhos amanhã, o que vai ser da economia do nosso país, como que nós vamos sobreviver do jeito que está acontecendo as coisas.
Uma hora é pandemia, outra hora é guerra, outra hora são catástrofes naturais. Parece que todo lugar que a gente olha, nós estamos vendo coisas terríveis acontecerem. E aquilo que parece que estava longe, começa a chegar mais próximo de nós. Aquilo que parecia que não nos atacava, começa a chegar mais perto de nós. Onde que a gente já tinha ouvido falar de uma catástrofe dessa no Brasil, como nós estamos vivendo agora? Há tempos atrás, em Mariana, temos um amigo lá em Petrópolis, que falou que quando Petrópolis se alagou, quando as águas desceram, tinham corpos pendurados em árvores. E aquilo tudo vai mexendo com o coração da gente, coisas que nós ouvíamos lá, começa agora a chegar perto de nós. É a violência. Se nós formos bem claros no nosso coração, quando a gente pensa em construção de família, olhando para os dias de hoje, parece que é loucura. Quando a gente fala em ter filhos, para colocar filhos nesse mundo, nos dias de hoje, parece que é uma insanidade. Porque parece que o mundo caminha de mal a pior. Mas textos como esse aqui, vêm para tirar o desespero do nosso coração, encher o nosso coração de esperança. Texto como esses aqui, histórias como essa, vêm para fortalecer a nossa fé e nos mostrar que compensa servir a Jesus. A primeira coisa que eu vejo é o caráter desse homem. A primeira coisa que eu vejo é que esse homem aqui, ele era um homem que temia ao Senhor, e quem está dizendo isso aqui é a mulher dele. Quem está dizendo isso aqui é alguém que o conhece de forma profunda, é alguém que divide a cama com ele, é alguém que divide uma vida, é alguém que compartilha uma história, é alguém que está ao lado dele. Ela chega diante de Eliseu e diz o seguinte: olha, você conhece o meu marido, você sabia que ele estava aqui servindo ao Senhor, que ele era um homem de Deus, que ele era um homem temente ao Senhor, ele morreu. E a nossa família agora está enfrentando luta, a nossa família agora está enfrentando um tempo de dificuldade. É a esposa dele que está dizendo. Tem algumas biografias que eu acho muito interessante. Por exemplo, quando Deus fala acerca de Jó: viste o meu servo Jó, homem bom, fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Pensa você ter uma biografia dessa, dita pelo próprio Deus. Olha, você já viu a Denise, essa menina fiel, serva do Senhor, temente a mim, se desvia do mal. É o próprio Deus que está dizendo isso. Mas aqui alguém também que conhece esse homem, a sua esposa. Eu lembro do pastor Moisés, né? Pastor Moisés, já conhecido de todos nós aqui, estava pastoreando a Pio de Padre Bernardo, foi o pastor que me apresentou, me casou, me ordenou, apresentou o João Pedro. Ainda eu acho que faz meu sepultamento ainda, que ele está lá com mais de 50 anos de ministério, e está vivo ainda. Pastor Moisés, ele falava o seguinte: Heber, toda vez que a gente convidar alguém para falar sobre família, aprende um negócio, olha para a família dele na hora que ele estiver falando, porque na hora que você olhar para a família dele, você vai saber se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo. Aí na hora que ele falar assim: olha, eu estou cuidando da sua esposa, da minha esposa, aí você olha para a esposa, pela cara que a esposa faz, você vai saber se ele está falando a verdade ou é mentira. E aí, gente, eu comecei a ver que isso era verdade. Quando as pessoas iam pregar sobre família, eu olhava para a esposa, olhava para os filhos, aí pela cara que a esposa ou o filho fazia, eu sabia se estava falando a verdade ou a mentira. Eu comecei a prestar muita atenção nisso, e agora geralmente quando eu vou falar sobre família, eu não levo nem a Mariana nem os meninos. Mas eu já tinha prometido que ia trazer aqui hoje, não teve jeito, né? Falei, senta no primeiro banco e fica só olhando para frente para ninguém ver para a cara de vocês. Mas as coisas acontecem dessa forma, e é verdade. Mas essa mulher aqui não, ela chega e diz o seguinte: olha, o meu marido é um homem temente ao Senhor. E o que esse homem aqui ensinou para essa família? Porque as nossas famílias vão enfrentar crise, as nossas famílias vão enfrentar dificuldade, a gente enfrenta luta. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui hoje. Quem aqui que está passando algum tipo de luta hoje? Seja assim, dívida financeira, gente doente na família, é problema com o filho, é problema no casamento, faz assim com a mão. Ó, tem muita gente, vamos orar daqui a pouco para esse negócio passar. Vai passar, gente, vai passar. Quem aqui está tudo bem assim, está com dinheiro na conta, casamento feliz, os meninos tudo tranquilo, faz assim com a mão também. Ó, tem um ou outro, preocupa não, gente, vai passar também, vai passar. Porque assim, tem hora que a gente está bem, e tem hora que a gente está ruim. Não há bem que dure para sempre, também não há mal que dura para sempre. Eu aprendi a falar um negócio assim com o pessoal, eu falo assim: ó, nunca fala que não pode piorar, porque piora. Porque piora. Esses dias eu estava ouvindo uma história de um pastor
E aí eu vejo que o problema não é o sofrimento que a gente enfrenta, mas é o nosso coração como está. Pastor Ricardo Barbosa, pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, já aposentado, ele escreveu um livro agora muito bom, Quando a Esperança Não Vem pelo Amanhecer. Ele demorou mais de 10 anos para escrever esse livro. Ele concluiu esse livro agora quando seu filho morre acometido de um câncer. Mas antes do seu filho morrer com câncer, ele teve um filhinho. E o filhinho desse rapaz, que morreu com 39 anos de idade com câncer, nasceu com Down. E precisou fazer uma cirurgia de coração aberto com 1 ano de idade. No meio desse problema todo, o filho descobre o câncer, o netinho precisando fazer um problema no coração. A nora dele é acometida de uma enfermidade, ela dorme e ela amanhece cega, e ela perde a visão. Temos um pastor também lá no escritório, trabalha comigo, com o Mateus, o Silas, e aí a gente falou, vamos lá fazer uma visita, o pastor Ricardo tem que dar aula aqui para a gente. E aí chegamos lá e falamos assim, pastor Ricardo, a gente veio aqui fazer uma visita para o irmão, orar pelo irmão, porque o irmão tem enfrentado um tempo de luta, um tempo de grandes dificuldades. E aí ele começou a compartilhar tudo aquilo. Quando pensa que não, ele para e fala assim, Heber, eu não sei se eu posso dizer que é um tempo de luta. Talvez nós estamos enfrentando um tempo difícil, porque em todas as coisas nós temos visto a bondade do Senhor, a mão do Senhor e o consolo do Senhor. Eu falei, gente, que competência espiritual. O homem perde um filho, o homem tem o seu netinho fazendo uma cirurgia de peito aberto, a sua nora cega, a família assim completamente agora, enfrentando o luto, enfrentando a dor, a incerteza do futuro. E aí ele olha para mim e diz o seguinte, eu não estou passando lutas, eu estou apenas passando momentos difíceis, porque em todas as coisas o Senhor está presente. Aí eu saí de lá, e aí eu lembrei que poucos dias antes, eu tinha falado que estava enfrentando umas lutas e umas dificuldades, e aí eu lembrei da palavra daquele homem, e falei, gente, eu não estou enfrentando nada, eu não estou passando por nada, o que eu preciso aprender é colocar o meu coração diante do Senhor, e desfrutar da bondade, da graça, da misericórdia, do cuidado, de saber que Deus nos supre em todas as nossas lutas e em todas as nossas adversidades. O que esse homem ensina para essa mulher e para a sua família é algo tremendo, porque a luta vai chegar, a dificuldade vai chegar, e quando a luta chegar e a dificuldade chegar, qual é a atitude que a nossa família vai ter? Quando a luta chegar, quando o dia difícil chegar, qual é a atitude que nós vamos ter em nosso coração? Porque essa mulher aqui faz algo incrível, ela vai buscar o profeta. Eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, ela estaria buscando a igreja, procurando o pastor da igreja, falando o seguinte, olha pastor, o negócio está difícil, meu marido morreu, o senhor sabe o que aconteceu, que ele era um homem temente ao Senhor, nós estamos agora passando por um problema, como que nós vamos resolver isso? Porque quando eu guardo um problema no meu coração, ele é o meu problema, mas quando eu compartilho o meu problema com você, ele passa a ser o nosso problema, ele deixa de ser meu problema, e ele passa a ser o nosso problema. E aí a gente entende que o Evangelho, a gente vive em comunidade, a gente entende que a Bíblia vai mostrar para nós os vários mandamentos de mutualidade, porque nós devemos consolar uns aos outros, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos chorar uns com os outros, nós devemos levar os fardos uns dos outros, nós vamos exortar uns aos outros, nós vamos nos alegrar uns com os outros. Porque Deus nos colocou num negócio chamado comunidade, Deus nos colocou num negócio chamado família, Deus nos colocou num negócio chamado corpo de Cristo. E quando nós temos essa consciência, aquilo que acontece com você me afeta, aquilo que acontece comigo afeta você. Por isso que na igreja, quando nós chamamos alguém e falamos assim, olha meu irmão, precisa acertar isso aqui, não tem esse negócio de falar assim, a minha vida, o meu problema, porque não é a sua vida, não é o seu problema, é a nossa vida e o nosso problema, porque nós somos um corpo. E o que essa mulher faz é chegar diante daquele homem de Deus e dizer, olha, nós temos um problema, o meu marido morreu, o meu marido morreu. Eu fico pensando, o que estava no coração daquela mulher, ou o que moveu, a esperança que ela nutria, o que a moveu de chegar até aquele homem. Eu tenho mudado algumas atitudes minhas. Não é fácil não, é difícil. Mas a gente tem que aprender a ser intencional, e a gente tem que começar a trabalhar no nosso coração, porque o nosso coração é pecaminoso.
Eu estou ali com meus 3 meninos ali, ó. E aí eu acordo os meninos de manhã, é diferente da Mariana acordando, né? Porque mãe é mais tranquila para acordar o filho, né? Mariana chega lá e fala assim, João, né? Filipinho, acorda. Eu acho que ela até esfrega a mão assim na calça, né? Para quando passar a mão no rosto, a mão está quentinha, né? Não está fria, né? Luquinha, está na hora de acordar, vamos tomar banho. E os meninos falam, só mais 5 minutos. Ela, tá bom. Aí ela vai lá, coloca uma música, aí é mais alegre, mais feliz, né? Eu não aprendi com a minha mãe, era diferente. Minha mãe já chegava logo, abria a porta do quarto, dizia, vamos embora levantar todo mundo, que passarinho que não deve nada a ninguém, já está tudo voando, vamos embora. Abria a janela assim, já puxava a coberta e vamos embora, menino. E já vai gerando a revolta no coração dos meninos, já logo cedo. 100% comprovado que eles preferem muito mais a mãe deles acordando do que eu. Esses dias eu fui acordar o Felipe e falei, eu tenho que mudar. Falei assim, Filipinho, acorda, filho. Acorda, e dei um beijinho nele. Aí ele falou assim, mãe, eu acho que o papai não está bem. Foi diferente. O menino entrou, deu tilt, falou, é meu pai mesmo? O que está acontecendo? Né? Mas eu lembro que eu ficava acordando os meninos de manhã e falava assim, ó, você precisa levantar. Bora, tem que ir para a escola. Você já viu o menino querer ir para a escola, acordar de manhã? Gente, não quer. É igual a gente, quem levanta de manhã e fala assim, estou indo trabalhar, que alegria, que felicidade. Né? É a mesma coisa de criança, não é assim que eles querem. Mas aí eles perguntam o seguinte, mas por que eu tenho que ir para a escola? Aí a gente fala o quê? Porque você precisa ser alguém na vida. Você não quer ter dinheiro, você não quer ter as coisas, então você tem que estudar, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. E aí a gente começa a apertar, a gente começa a pressionar, e o menino sai de lá dizendo, eu preciso ser alguma coisa na vida, eu tenho que vencer na vida, porque o mundo está concorrente. Mas isso é a gente colocando no coração. Eu lembro que a Mariana, numa época, estava dando aula de reforço escolar, num coleginho lá no Sudoeste, num centro lá de recuperação. Eu lembro que eu nunca esqueci disso. A gente estava noivo na época, que tinha uma menina lá, eu acho que tinha 10, 11 anos de idade, que estava tomando remédio para ansiedade, porque ela estava preocupada com como é que ia ser o futuro dela. Que preocupação que uma menina de 11 anos tem? Preocupações que a gente coloca no coração. Preocupações de acordar a menina, talvez, todo dia de manhã, e falar assim, você precisa aprender várias línguas, você precisa ser a melhor estudante, você precisa trabalhar, porque o mundo é competitivo, você vai ficar para trás, você não vai ter nada. Talvez é isso que os pais estavam acordando e falando. Eu mudei. Esses dias o João perguntou, por que eu tenho que estudar? Falei, filho, para você ter mais capacidade, para Deus poder te usar aonde Ele quer. Por que a gente tem que aprender outra língua? Porque com outra língua Deus pode usar você para mandar para outros lugares, e você ser bênção na mão de Deus. A gente aumenta a nossa capacidade, a gente aumenta a nossa influência, não porque a gente quer ser melhor, mas é para a gente ter mais oportunidade de Deus nos usar aonde Ele quer que nós estejamos. É isso que deveria mover o nosso coração. Quando Mesaque, Sadraque, Abidnego e Daniel são levados para a Babilônia, e eles alcançam posição de status, é colocado como príncipes ali na Babilônia, é porque não existia jovens que fossem mais capazes do que eles. E Deus olha para o coração daqueles meninos, Deus olha para o coração daqueles jovens e diz, olha, eu posso usá-los para realizar uma grande obra, e o nome deles vai estar na história, o nome deles estará registrado na história, não porque eles tiveram sucesso profissional, não porque eles foram descobridores das grandes ciências, mas porque eles foram tremendamente usados por Deus para poder livrar o povo de Deus numa época de grande luta e dificuldade. Nós precisamos preparar os nossos filhos, nós precisamos preparar a nossa família, para que os nossos filhos, a nossa família seja usada por Deus de forma tremenda, de forma sobrenatural, porque nós estamos vivendo hoje numa Babilônia. E o problema é que aquela igreja, aquele povo, aquela época, eles não estavam querendo mudar a Babilônia, eles estavam preparando os crentes para viver na Babilônia. Hoje a gente está gastando muito tempo para preparar lá fora, querer mudar lá fora para colocar os nossos filhos. E a gente não vai conseguir isso, gente. Porque o mundo vai de mal a pior, isso está nas escrituras sagradas. Quando houver guerras, rumores de guerras e pestes, e tudo isso aí a gente está ouvindo, essa falta de amor, isso são somente os princípios das dores. E o que nós estamos vivenciando hoje é o princípio das dores. E a Bíblia vai dizer que muitos não vão chegar ao final, porque o amor vai se esfriar e eles vão ficar pelo caminho. E se nós não ensinarmos hoje a nossa família a amar o Senhor, se a nossa família não tiver Deus como centro de todas as coisas, se Deus não for alguém para ser adorado de forma única, de forma singular, nós não vamos resistir aos dias maus.
O que esse homem aqui ensina à sua família é um legado de fé. Olha, no tempo de dificuldade, no tempo de luta, a gente tem a quem recorrer. A gente tem ao Deus de Israel. A gente tem o Deus que nos criou. A gente tem o Deus que é o Senhor de todas as coisas, o Deus que nos formou, e o Deus que controla todas as coisas e nada foge das suas mãos. É isso que eu vejo na vida dessa mulher. É isso que eu vejo na história desse homem. O que nós estamos ensinando para as próximas gerações? O que nós estamos ministrando no coração dos nossos filhos? Será que é esse amor ao Senhor? Será que é essa confiança no Senhor? Ou a gente está acordando todos os dias dizendo, olha só, isso aqui é fruto do nosso trabalho, isso aqui é porque a gente é bom demais. Não, a gente tem porque Deus nos dá. Ele dá a semente, é Ele quem dá a chuva, é Ele quem faz a terra produzir, é Ele quem nos dá a força para colher, é Ele que nos dá a capacidade de nós sobrevivermos. Agora, algumas coisas aqui nesse texto são interessantes. Porque na hora que o profeta vira para ela e pergunta assim, o que você tem em casa? Qual é a primeira resposta dela? Eu não tenho nada. Gente, eu acho interessante porque geralmente a nossa resposta diante das dificuldades é essa. Eu não tenho nada. Lembra lá de Moisés? Moisés, eu vou te chamar para uma grande obra, para uma grande missão. Senhor, eu não posso, porque eu sou um homem pesado. Vamos ser bem realistas com a gente, obrigado, Denise. Vamos ser bem realistas com a gente aqui. Quem quando recebe assim um chamado do Senhor, um desafio, que a igreja coloca algo diante de você, responde logo de forma pronta, não, me envia. Vamos lá, eu quero ir, eu quero fazer. Conheço a gente. A gente não é assim não. Quantas assembleias que a gente precisa para eleger algumas pessoas, a gente fala assim, fulano, declino. Ciclano, declino. Fulano, estou fora. Ciclano, agora eu não posso, eu tenho outras prioridades. Fulano, não, agora eu estou preocupado com a minha família, estou preocupado agora com o concurso público, estou preocupado agora que eu estou começando os meus estudos, eu estou preocupado agora que a minha agenda está ocupada. Aí a gente começa, fulano, não, também não posso. Aí o cara está aqui na frente, aqui, o pastor está aqui, ele fica maluco. Aí ele fala assim, gente, pelo amor de Deus, alguém assume. Aí um levanta e fala assim, eu não queria não, eu vou ficar só até aparecer alguém, só para fechar o negócio e não coloca meu nome. Não é assim que a gente faz. É desse jeito. É desse jeito a nossa vida, é sempre correndo, sempre fugindo daquilo que Deus tem colocado diante de nós. E aquela mulher vira agora e diz o seguinte, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Isso me faz lembrar de uma história. Até eu casar com a Mariana, eu já tinha mudado 16 vezes. Porque pobre muda muito, né? E a minha mãe tinha uma história, né, que ela sempre falava assim, não, a gente está mudando porque a gente vai para uma casa nova, a gente vai para uma casa melhor, essa casa aqui já está muito velha. Hoje eu olho que não era nada disso, eu acho que era o dono da casa que pedia, dava confusão em algum lugar e a gente acabava mudando, né? Mas eu lembro uma vez que na mudança que a gente foi fazer, e assim, pelo menos lá em casa era dessa forma, a minha mãe largava eu e minhas irmãs primeiro, para a gente ir lavando a casa para onde a gente ia mudar, ela ia com os meus tios, para poder desarrumar as coisas lá, desmontar as coisas, aquele negócio todo, jogar em cima do caminhão para poder vir, para quando chegar a casa tá limpa e a gente começar arrumando as coisas. E mudança de pobre é feia, né? E geralmente pobre muda de noite. Mas a do rico também é feia também, mas é que o rico muda de caminhão fechado, o pobre muda de caminhão aberto quando não pega uma Kombi emprestada de alguém. E aí eu lembro que uma vez minha mãe deixou a gente lá, tem gente rindo porque assim, não é verdade? Minha mãe deixou a gente lá limpando as coisas e veio bater um cara na porta, Cíntia. E falou assim, moço, me dá um pouquinho de comida. Aí a gente falou assim, a gente não tem comida aqui não. Minha mãe deixou a gente aqui para poder arrumar a casa, não tem nada ainda, ela vai chegar com a comida mais tarde. Aí falou assim, então me arruma um copo com água. Aí eu olhei para minhas irmãs e falei assim, gente, mas minha mãe não deixou nem água para a gente. Falei, moço, também não tem água não, se você quiser tomar é na mangueira, igual a gente está tomando aqui. Aí ele virou e falou assim, então me dá um dinheiro. Aí eu falei, eu também não tenho dinheiro não. Aí ele falou, você não tem comida, não tem água, não tem dinheiro. Eu falei, não tem nada. Ele falou, então bora sair para pedir mais eu. Mas geralmente a gente é assim, não tem nada, não tem nada, não tem nada.
Não tem nada. Mas sabe o que a gente aprende aqui? A primeira coisa é que Deus, Ele fez tudo a partir do nada. Deus, Ele coloca a ordem na nossa vida e na vida da nossa família a partir do caos. A Bíblia diz que o mundo estava um caos, a terra vazia. E Deus, Ele vem pela sua palavra e Ele coloca a ordem. Ele separa o dia da noite. Ele coloca os luzeiros aonde tem que colocar. Ele separa a água da terra. E Ele faz a terra produzir. E Ele faz a água também ter os seus seres vivos ali dentro. E Ele vem e Ele cria o homem. E Ele coloca o homem para administrar a terra. E Ele coloca a mulher. Ele planeja. Ele cria todas as coisas. Eu gosto de Spurgeon, quando Spurgeon dizia que até o diabo é o diabo de Deus, porque ele também foi criado. Deus, Ele é o criador de todas as coisas, então Ele não precisa de nada para criar. Mas o bom é que nós sempre temos alguma coisa. Porque aquela mulher vira e diz o seguinte: eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. Então não é que ela não tinha nada, ela tinha uma vasilha de azeite. Agora ela chega até aquele homem de Deus e diz que está indo ali pedir ajuda, porque os seus 2 filhos estão para ser levados como escravos, vendidos. Então a mulher que não tinha nada, ela já tinha azeite e já tinha 2 filhos. Mas aonde é que ela estava? Na sua casa. Porque ele fala: olha, volta para a sua casa, entra no lugar, fecha a sua porta. Então ela que não tinha nada, ela tem azeite, ela tem uma vasilha onde estava o azeite, ela tem 2 filhos e ela tem uma casa. E talvez um grande desafio para nós é conseguir enxergar tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Mateus e eu, essa semana, a gente estava em Poços de Caldas. E a gente não acreditou no frio daquele lugar. E deu de madrugada, e deu um frio, que eu estava batendo o queixo. O Mateus, você olhava para ele estava dormindo igual um caracol. Ele conseguiu colocar o joelho no peito. De frio, de frio. Estava pegando até a toalhinha do banheiro para jogar em cima e poder se aquecer. Aí eu estava olhando, alguém recebendo hoje um cobertor, uma senhora lá no Rio Grande do Sul, e ela chorando, agradecida sim por causa do frio, que chegou lá agora, e ela não tem nada, e ela perdeu tudo. E ela dizendo o seguinte: olha, eu realmente não tenho nada, eu só estou com a minha roupa do corpo. E ela pegava aquele cobertor assim, ela chorava, ela abraçava como se fosse a única coisa que ela tivesse, e parece que agora é a única coisa que ela tem. E aí essa noite eu pensando nisso, e olhando que na época do calor, a gente pode abrir uma janela e experimentar uma brisa suave que chega, alguns mais afortunados, aperta o botãozinho e liga o ar-condicionado. Olha que coisa bela, que agora tem ar-condicionado. Pastor Helder trouxe prosperidade para a igreja, porque na minha época era 2 ventiladores aqui que fazia barulho, parecia que o tempo ia decolar. A gente tem tanta coisa, hoje a gente acordou de manhã, a gente comeu o nosso cuscuzinho, a gente comeu um pão, a gente foi lá no nosso fogão, a gente conseguiu fazer um café, a gente esquentou o leite, a gente já almoçou hoje, a gente chegou aqui todo mundo aí, ó, bonitinho, de banho tomado, arrumado, cheiroso. Dá até para louvar a Deus, levantar o braço assim, porque o irmão está perfumado, não está fedendo. Olha que coisa bela. E olha o quanto que Deus tem nos dado, e a gente não consegue enxergar essas coisas. Talvez momentos como esse, a gente deveria parar e ser extremamente grato ao Senhor, porque Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Deus tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Deus tem nos dado muito mais do que nós pedimos. Isso não é motivo para a gente entristecer o nosso coração ou se envergonhar, não. É motivo para a gente agradecer a bondade e a misericórdia do Senhor sendo derramado sobre as nossas vidas. Mas pode chegar o dia também que a gente vai enfrentar os momentos de luta e dificuldade. E a gente precisa talvez ter a mesma competência espiritual de Jó, de dizer: foi o Senhor que deu, foi o Senhor que tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que nós estamos produzindo em nosso coração. Eu lembro que a gente estava indo lá para a congregação de Santa Fé de Minas Gerais, e capotou o carro de manhã. Estava eu, Atan e Vini, né? Eu acho que foi culpa do Atan e do Vini, porque os 2 juntos davam 9 capotamentos, eu nunca tinha capotado. Era o pecado deles, não o meu.
E aí eu lembro que alguém ligou aqui e falou assim, olha, o carro capotou, e minha mãe estava na EBD, e lá não pegava sinal, e minha mãe falou, pronto, meu filho morreu. Mas a gente terminou de lá, veio para cá, eu cheguei aqui à noite ainda, e alguém naquele culto virou e falou assim, porque Deus é bom, não teve nada com eles todos estão vivos. E naquele dia algo veio no meu coração, se a gente tivesse morrido, será que Deus não seria bom? Se a nossa vida tivesse sido ceifada ali naquele dia, será que Deus não seria bom? Quando nós abrimos um laudo e diz, olha, há um câncer, será que Deus não é bom? Deus, Ele continua sendo bom em todos os momentos, porque a bondade é um dos atributos do Senhor. O que a gente precisa é tratar o nosso coração para conseguir enxergar isso. É ter esse coração aqui que esse homem teve, esse legado que ele deixa na vida da sua família. Nós estamos passando por luta, nós estamos passando por dificuldade, mas nós temos um Deus que é bom. E Ele há de nos suprir nas nossas necessidades. E quando a gente exerce essa confiança, gente, Deus responde. Deus responde. Nem sempre é o que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos. Essa semana a gente passou por uma experiência boa lá na congregação. A gente tinha visto um local para alugar, levamos lá, Deon foi lá, Robert, Caio, Igor, o pastor Helder estava lá com a gente. Lugar supimpa, belo. Fizemos uma proposta. O cara recusou a primeira proposta. Fizemos a segunda, era pior do que a primeira. Pedimos 1 ano sem pagar aluguel. Ele aceitou. Todo mundo feliz. Ia ficar 1 ano sem pagar aluguel, o outro ano pagando metade do preço. Só no 3º ano que o aluguel ia ser o aluguel que tinha que ser. Coração feliz, alegre, ele mandou o contrato. Pegamos o contrato, fizemos a revisão do contrato, devolvemos, tudo certo. Apareceu uma academia lá e ofereceu mais dinheiro do que a gente tinha oferecido. Eu acho que, bem que a gente não tinha oferecido muito, né? Qualquer coisa ia ser mais do que a gente ofereceu. E ele passou o nosso contrato para trás e aceitou o contrato. E na hora que eu recebi a notícia, o Sérgio me ligou, a gente estava lá em São Paulo. E aí eu falei assim, gente, que coisa triste. Mas depois eu parei e pensei, gente, nós estávamos orando por isso. Fazendo jornadas de oração. Colocando diante do Senhor. E aí sabe o que é um negócio bom da oração? É que Deus responde a oração. Sabe o que é um negócio bom da súplica? É porque Deus atende as nossas súplicas. Nem sempre do jeito que a gente quer. Porque às vezes a gente está orando a Deus, a gente está pedindo pedra, achando que é pão. E aí a Bíblia diz que Deus não vai dar pedra para os seus filhos, Ele dá pão. Que Deus Ele não vai dar para nós uma serpente, e às vezes nós estamos olhando serpente e a gente está achando que é peixe. Eu gosto de Ló, quando a Bíblia diz que Ló olha para a cidade de Sodoma e Gomorra, e ele vê aquela cidade como o jardim de Deus, mas ele não percebeu que ali habitava homens maus. Às vezes a gente tem olhado para algumas situações, às vezes a gente olha para um casamento, às vezes a gente olha para um emprego, às vezes a gente olha para uma oportunidade e a gente diz, olha, foi Deus que colocou isso, e às vezes não é Deus que colocou não. Porque Deus não nos vai dar nada que vai nos destruir. Às vezes Deus permite que nós enfrentemos o sofrimento para produzir em nós caráter, para produzir em nós uma confiança nele, para produzir em nós fé, para nos fazer mais parecidos com Cristo Jesus. O sofrimento nunca vem para nos destruir, mas vem para promover em nós um caráter aprovado pelo Senhor. E o sofrimento dessa mulher vem produzir um caráter aprovado, não a destruição da sua família. No seu clamor e na sua súplica, ela encontra a resposta de Deus. Eu quero caminhar para o final aqui, e 2 coisas aqui me chamam a atenção. A primeira coisa aqui é que Eliseu diz algo para ela, olha, você entra no seu quarto, na sua casa, e você fecha a porta, e você e os seus filhos experimentem um milagre. Gente, tem coisa que é para a gente e para a nossa família. Tem coisa que as pessoas ainda não têm a capacidade espiritual de entender, e às vezes nós estamos falando coisas que nós não deveríamos falar, e nós estamos queimando os processos. Lembra de Neemias? Neemias fala o seguinte, olha, Deus colocou no meu coração, eu não falei nada com ninguém, eu guardei no meu coração. E na oportunidade que ele teve, ele fala para o rei o que ele precisa, e ele encontra graça. A gente precisa aprender, gente, às vezes como Davi fala, colocar um cadeado na nossa boca e fechar os nossos lábios e não sair falando tudo. Porque a Bíblia diz que contra
a ira, a guerra, o Senhor estabelece a paz. Mas contra a inveja, quem subsistirá? Às vezes tem gente que está abrindo o coração e o invejoso olha e causa destruição, porque a gente não está tendo a sabedoria de falar na hora certa e no momento certo. Esses dias eu ouvi uma pessoa falar que estava atrás de um emprego, falou assim, surgiu uma oportunidade de emprego. E do nada ele falou isso para uma pessoa, e era uma vaga, e pouco tempo depois, aquela pessoa estava lá trabalhando e ele não foi. E ele falou assim, você falou, eu também fui lá e coloquei o meu currículo, e ele acabou sendo contratado. Eu fiquei pensando, ele nem sabia. E ele falou, e o outro correu na frente, e roubou a vaga que era dele. Aí alguém vai falar assim, mas aquela vaga não era para ser dele. Eu fiquei pensando, se ele não tivesse aberto a boca, também não ia ser do outro. Quem mandou falar? Tem hora que a gente tem que aprender que existem coisas na nossa família que é para ser tratada em família. O que a gente está vendo hoje é um monte de gente abrir a boca para falar mal de esposo, para falar mal de esposa, para falar mal de filho, para falar mal de pai. Gente, que coisa triste, que coisa triste. Esposa queimando esposo, esposo queimando esposa, filhos queimando os pais queimando os filhos. Porque esse menino é isso, aquele menino é aquilo. Não. A gente tem que vigiar os nossos lábios, a gente precisa saber se nós não formos para abençoar, se da nossa boca não for sair palavras que constroem, se não for sair palavras que edifiquem, se nós não formos passar as nossas palavras pelo filtro do que é amável, do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro, do que se é boa fama, a gente não fala. Isso não deve estar nos nossos lábios, isso não deve estar no nosso coração. E existem coisas que é para ser vivenciadas em família. Quando a gente precisa abrir, a gente precisa abrir para pessoas que têm sabedoria, que têm compromisso primeiramente com Cristo e com as Sagradas Escrituras. Porque o que tem gente querendo ver família destruída não está no gibi. O que tem gente lutando para querer acabar com os nossos casamentos não está no gibi. O que tem gente que fica feliz quando recebe notícia que uma família se desfez, não está no gibi. Eu não estou falando gente lá fora, eu estou falando aqui gente de dentro. Gente que nos ladeia, gente que diz que caminha na mesma fé, gente que diz que está torcendo por nós. Eu comecei a fazer um filtro. Mais do que ter pessoas ao meu lado quando eu estou sofrendo, eu quero pessoas que se alegrem comigo quando eu estou indo bem. Porque quando a gente está sofrendo, tem muita gente que se aproxima, mas é para se alegrar no sofrimento e para se ver de perto. Mas quando a gente prospera, quando as coisas acontecem, a gente consegue ver que o outro se alegra com a gente por causa disso, aí talvez daí é que a gente está vendo as verdadeiras amizades, é quando alguém consegue se alegrar com o nosso sucesso. Porque o que a gente vê é quando fala assim, fulano conseguiu, fulano fala assim, mas foi sorte. Nunca vê a mão de Deus, nunca vê o esforço, nunca vê a capacidade, foi sorte, foi sorte. Tem coisas que são para ser vivenciadas no secreto. Agora a segunda coisa é que Deus nos provê no nosso tempo de dificuldade. E é isso que ela experimenta. O azeite jorrou. O azeite jorrou. E parou de jorrar quando ela já não tinha mais vasilhas. As vasilhas acabaram. O azeite parou de jorrar. Eu tenho pensado que nós precisamos criar a oportunidade de ter vasilhas, para que Deus continue nos dando da sua prosperidade. Eu estava pensando sobre o que é prosperidade. Eu estava pensando esses dias sobre o que é esse viver feliz, o que é essa vida de sucesso, que tanta gente fala. Porque a gente, e talvez a grande desgraça que a teologia da liberdade, a teologia da prosperidade fez, foi reduzir toda a bondade do Senhor, a graça do Senhor, a prosperidade que Deus nos dá, a dinheiro. A dinheiro. Gente, tem coisa mais próspera do que a gente conseguir sentar na nossa casa, ao redor de uma mesa, e talvez comer o arroz, um feijão, por mais simples que seja, mas a gente conseguir se alegrar com a nossa família. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e o filho dela, com 11 anos de idade, mais ou menos, estava reclamando do pai. E
E o pai falou assim, mas eu dou tudo para esse menino, ele tem boa escola, ele tem brinquedo, ele tem viagem, ele tem tudo, tem tal, tá. Ele falou um monte de coisa, e o menino virou para ele, ele falou que o menino virou e falou assim, eu não quero nada disso, a única coisa que eu quero é você. É a sua presença. A gente está achando que prosperidade é possuir coisas. Gente, a grande prosperidade é a gente conseguir colocar a nossa cabeça no travesseiro e conseguir descansar e saber que Deus tem cuidado de nós. Que a gente vai enfrentar as nossas lutas e as nossas dificuldades, mas Deus há de nos provar. Mas ao mesmo tempo Ele há de nos dar a provisão. Deus há de nos colocar no sofrimento, mas Ele também há de dar o consolo, derramar o bálsamo. A Bíblia diz que Ele é quem faz a ferida, mas Ele também é quem cura. Que não tem um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem que seja pela permissão do Senhor. E talvez nas nossas lutas a gente deveria perguntar, Senhor, o que o Senhor está querendo nos ensinar? O que o Senhor está querendo nos ensinar? Gente, você quer que a sua família prevaleça? Você quer deixar um legado, em vez de deixar simplesmente uma herança? Viva uma vida de confiança no Senhor. Uma vida de obediência ao Senhor. Que os nossos filhos possam olhar para a gente como alguém que confia no Senhor. Eu sempre fui muito, eu acho que agitado, Ítalo, no jeito de ser. Eu queria ser tranquilo assim, igual o Ítalo, né? Mas eu não sou não, eu acho que eu sou mais agitado. Os irmãos já me viram, né? Eu gosto de problema, eu gosto de dificuldade. Quando o negócio começa a ficar muito bom, eu corro. E sempre quando tinha um problema, o pessoal falava assim, chama o Heber, que o Heber resolve. Chama o Heber, que o Heber resolve. E eu lembro que eu estava com o presidente da convenção, e a gente ia fazer uma jornada de oração. E aí uma irmã que estava trabalhando na diretoria naquela época, junto com a gente, servindo, ela falou assim, pastor, Heber, e eu era o presidente da convenção. Ela falou assim, já que a gente vai fazer essa jornada de oração, a gente podia chamar o pastor João Roberto Raimundo para falar. Aí eu falei assim, irmão, eu queria começar. Ela falou assim, não, é porque ele é mais espiritual assim, ele é homem de oração, você é mais prático assim. Né? Aí eu olhei, eu falei, como assim? Ela falou, não, é porque assim, quando eu penso em oração, eu penso nele, eu não penso em você. Eu saí dali pensando, eu falei assim, gente, mas ela está com razão. O que nós estamos transparecendo para as pessoas que estão ao nosso redor? Será que vamos confiar no Senhor? Ou deixa que eu resolvo? Vamos colocar isso aqui diante do Senhor em oração? Ou vamos sair correndo para resolver, porque a força está no nosso braço, na nossa sabedoria, na nossa capacidade. O nosso futuro, vamos correr para prover o nosso futuro? Ou vamos colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor, entendendo que Ele é o Senhor de todas as coisas? Eu saí dali pensativo naquele dia. E eu falei, olha, eu quero mudar isso. Eu quero mudar isso. Eu acho que eu ainda não sou esse homem tão espiritual assim não. Já melhorei bastante, mas tem muita coisa para mudar. Esses dias, sempre tem uns incircuncisos filisteus no meio da igreja, né? Alguém chegou para os meninos e perguntou assim, teu pai é a mesma coisa em casa do que é na igreja? Né? Aí eu falei assim, o que vocês responderam? Aí eles falaram assim, que não. Aí eu falei, Senhor amado, vou perder o ministério. Eu falei assim, o que vocês responderam? Aí ele falou, não, porque em casa eu falei que você canta, conta piada e rebola. Eu falei, o cantar e contar a piada, tudo bem, o rebolar você tira desse negócio aí. Que não tem isso não. Aí eu peguei e brinquei lá dançando com a Mariana, e o Felipe gritou, olha você rebolando. Eu fico pensando assim, o que os nossos filhos vão dizer de nós? Porque a gente vai passar, gente. A gente vai passar. Eu fico pensando se os nossos filhos irão orar dizendo o seguinte, olha Senhor, nós chegamos aqui nesse lugar. E os nossos pais oraram nesse lugar. E o Senhor respondeu às orações que os nossos pais fizeram nesse lugar. Agora estamos todos nós aqui diante do Senhor, nesse lugar, que os nossos pais oraram e o Senhor respondeu, para que o Senhor possa fazer mais uma vez. Porque às vezes não vai dar tempo dos nossos filhos pegarem a Bíblia, às vezes não vai dar tempo dos nossos filhos procurar o socorro de alguém. A única coisa que os nossos filhos talvez vão lembrar é da vida de oração dos nossos pais. É o legado que nós vamos deixar de confiança e fé no Senhor.
Gente, vamos ensinar os nossos filhos a terem vasilhas para serem cheias do Senhor. Colocando vasilhas diante do Senhor para que Ele enche com seu óleo, que Ele enche com a sua unção e que a gente possa experimentar dia após dia o sobrenatural do Senhor. Gente, experimentar milagre sobrenatural do Senhor não é coisa de pentecostal não, tá? É coisa de crente. É coisa de crente. Nós precisamos começar a ver o poder de Deus sobre as nossas vidas. A gente precisa começar a orar pelos milagres do Senhor. A gente precisa começar a orar pelo sobrenatural de Deus e deixar Deus fazer. Saímos daqui nessa noite entendendo que os nossos casamentos foram sonhados e planejados por Deus. E ninguém tem o poder de destruí-los. Os nossos filhos são herança do Senhor, dadas por Deus. Os nossos filhos não estão nesse mundo para ser cavalo do diabo. E a gente vai orar para que os nossos filhos possam perseverar na fé e que no tempo oportuno a graça de Deus se mostre salvadoras a Ele também. A gente vai mostrar para as próximas gerações, uma geração contando a outra geração, os grandes feitos do Senhor. Que essa igreja continue experimentando os grandes feitos do Senhor, para que as próximas gerações possam dizer: grandes coisas o Senhor fez por eles, e por isso eles se alegraram, e grandes coisas o Senhor continua fazendo por nós, por isso que nós podemos continuar caminhando, crendo e confiando, porque nós temos um Deus que responde orações. Que Deus nos abençoe nessa noite.